Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você sabe o que é biodiversidade? Sabe por que essa biodiversidade é maior nas regiões próximas ao Equador? Então, vamos à aula. A biodiversidade, pessoal, de maneira simples, ela pode ser definida como sendo a diversidade de vida no nosso planeta, incluindo desde os micro-organismos até plantas e animais superiores. Então, é a variedade de genes, espécies e ecossistemas que fazem parte da biosfera. E essa biodiversidade, ela é muito maior nas regiões próximas ao Equador por uma combinação de fatores. Então, PC, por que essa biodiversidade ela é maior na zona tropical? Então, nós temos três fatores que associados dão essa maior biodiversidade. O primeiro fator, nós temos aí como a menor variação de temperatura. Nas regiões próximas ao Equador, pessoal, nós temos uma pequena amplitude térmica anual. Então, essa temperatura é elevada o ano inteiro. Tá? Você raramente tem uma amplitude térmica aí superior a 4 graus Celsius. Então, como essa amplitude térmica é baixa, ela favorece o desenvolvimento de um número bem maior de espécies. À medida que eu aumento a latitude, essa amplitude térmica tende a aumentar e dificulta a adaptação também dos seres vivos. O outro fator está relacionado à maior umidade. O que nós temos? As regiões tropicais, os raios solares, eles ficam perpendiculares 2 vezes por ano. PC, o que é uma zona tropical? O que é a região tropical? É aquela região que está compreendida entre 0 e 23, 27 norte e 23 graus e 27 sul. Nessas regiões, os raios solares ficam perpendiculares 2 vezes por ano a qualquer ponto. Tá? Então, eu tenho dois fatores aí. Eu tenho a maior luminosidade e a menor variação de temperatura. Qual seria o terceiro fator? A maior umidade. Nós temos nessa região tropical, especialmente próxima à linha do Equador, uma pluviosidade, uma umidade muito maior. Por quê? Porque aí é uma zona de baixa pressão. Então, termina favorecendo a formação de nuvens. PC, e no Brasil? No Brasil, quais são os exemplos que nós temos de ambientes com elevada biodiversidade? Praticamente todos os grandes biomas brasileiros. Tá? Então, eu coloquei exemplo aí da floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado e também a região da Caatinga. Coloquei a região da Caatinga propositadamente, porque muita gente imagina que é um ambiente de baixa biodiversidade. Não é. Observe essa tabela, que tabela interessante. Observe a diversidade de vida, de peixes, de aves, de répteis e mamíferos, de anfíbios e da flora, que nós temos os mais diferentes biomas brasileiros. E, pessoal, o mais espetacular ainda, observe que nós temos aqui, eu coloquei exemplo, das espécies vegetais endêmicas em cada um desses biomas. Observe que eu tenho a Mata Atlântica com um número bem maior de espécies vegetais endêmicas. E a grande surpresa que nós temos aí é o Cerrado aparecer com um número bem maior do que a floresta amazônica. Um termo que é muito comum aparecer, pessoal, nas provas de vestibulares, nas provas de Enem, é o termo chamado de hotspot. O que é um hotspot, PC? Bem, esse conceito ele foi criado ainda na década de 1980, final da década de 80. O que é então hotspot? Hotspot para nós aqui, nesse momento, ele vai significar o quê? É um ambiente que tem, um bioma que tem uma elevada biodiversidade e que está seriamente ameaçado pelo processo de degradação, está seriamente ameaçado de desaparecimento. Observe nesse mapa que a maioria desses ambientes estão localizados, a maioria deles está localizado na região próxima à linha do Equador, portanto, a zona tropical, que corresponde exatamente aí com os países que a gente chama de países mega diversos. Observe que os 34 hotspots do planeta, eles concentram apenas, pessoal, 2,3% da superfície da Terra, porém eles têm 50% da flora, 42% dos vertebrados, mas olha o problema, 70% da vegetação original dessas regiões já desapareceu. PC, no Brasil tem algum hotspot? Tem, nós temos 2. Nós temos como hotspot a região do Cerrado e a região da Mata Atlântica. PC, por que a araucária ela não seria classificada? Porque a araucária ela não é um bioma. A araucária está dentro do bioma Mata Atlântica. Tudo bem? Olha aí esses dois gráficos que nós temos aí que interessante. O Brasil, pessoal, sozinho ele tem 15% da biodiversidade global. Observe que é um número absurdo, né? Um número espetacular. O Brasil sozinho tem 15% da biodiversidade global. Entre as espécies conhecidas, nós temos 1,7 milhão no mundo e o Brasil com 220 mil.
Quando você pega espécies que são desconhecidas, estima-se que o planeta tenha 4 milhões e o Brasil tenha por volta aí de 600 mil. PC, ainda há pouco você falou de megadiversidade, países megadiversos. O que é isso, PC? São 17 países que concentram 70% da biodiversidade do nosso planeta. Então, 17 países com 70% da biodiversidade global. E o Brasil está ocupando o topo dessa hierarquia. Observe que esses países, pessoal, eles estão localizados nessa faixa tropical. A exceção que nós temos aí é Estados Unidos e também a China. Tá? Então, outro termo que é bom você lembrar é o termo biopirataria. O que é a biopirataria? Quando você pega um animal, quando você pega uma planta, tira essa planta daqui do Brasil, leva para a Europa, leva para os Estados Unidos, leva para o Japão, isso, só a transferência desse animal e desse vegetal não é caracterizado como uma biopirataria. Para ser caracterizado como biopirataria, tem que ter uma finalidade industrial, cosmética ou farmacêutica. Então, como poderíamos caracterizar a biopirataria? Seria o envio ilegal de substâncias, né, de elementos da fauna e da flora ao exterior, com a finalidade industrial, cosmética e também farmacêutica. É um termo também novo. Assim como o termo que apareceu ali, hotspot, da década de 80, esse termo aqui é muito recente, é de 93. Tá? Então ele surgiu há pouquíssimo tempo. A primeira vez que ele foi usado foi por uma ONG de origem italiana, que usou pela primeira vez esse termo aí, para denunciar as práticas que ainda são muito comuns, especialmente naqueles países chamados de megadiversos. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa, pessoal. Tchau!